Olá, bem-vindos e bem-vindas à primeira semana de debates sobre o Ensino Fundamental 2, Pedagogias de Fresta para Reencantar Escolas e Sujeitos. Ela foi organizada pela Gerência de Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com a GERER, Gerência de Relações Étnico-Raciais, com a GPPE, Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, com a Escola de Formação Paulo Freire e a Multirio. A sua transmissão está sendo realizada pelo aplicativo Reeduca em Casa e pelos canais da EPF, da Multirio no YouTube. Serão 5 dias cheios de atividades síncronas e assíncronas, presenciais e remotas. Tudo com o objetivo de promover reflexões inspiradas em temáticas significativas para os educadores que atuam no segundo segmento. A programação vai contar com vivências que acontecerão presencialmente em diferentes locais da cidade. Teremos ainda, de forma virtual, mesas temáticas com especialistas e convidados da rede e rodas de conversa, um espaço de trocas de experiência, de ampliação de repertório e de diálogo com diferentes setores da secretaria, as gerências de educação e os profissionais da nossa rede. Toda a programação detalhada você encontra no link abaixo na descrição do vídeo, ok? Eu sou Caroline Barbosa e vou mediar a mesa temática de hoje, Pedagogias para Reencantar o Mundo. Diante da política de desencante produzida pelo projeto colonial, que há séculos promove ações de mortandade e paralisia, buscamos refletir sobre a pluralidade de possibilidades existentes no campo da educação, ressaltando os seres em estado de potência, compartilhando táticas produzidas nas brechas e pedagogias que partam de ações criativas promovidas no chão da escola pública. E para conversar sobre as experiências educacionais em busca de um reencantamento do mundo, convido para a mesa a professora Jaqueline Luzia. A professora Jaqueline é doutora e mestre em educação e graduada em ciências sociais com licenciatura em sociologia. Ela é professora adjunta da UERJ, na Faculdade de Educação, da área de educação de jovens e adultos, onde atua na graduação e coordena o projeto de extensão Desafios e Possibilidades Atuais na Alfabetização de Jovens e Adultos. É também professora voluntária no projeto Residência Pedagógica, de alfabetização da pedagogia da UERJ, membro do colegiado do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Seja bem-vinda, professora. Convido também para a nossa mesa o professor Dr. Luiz Rufino. Ele é professor da UERJ, FEBEF, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, vinculado ao Departamento de Ciência e Fundamento da Educação e do PPG-SCC UERJ, Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas. O professor pesquisa temas como educações e linguagens outras, crítica decolonial, antirracismo, processo de formação em diferentes contextos educativos, processos identitários, outras pedagogias e educações nas culturas populares. Seja bem-vindo, professor. Eu vou chamar para iniciar os trabalhos a professora doutora Jaqueline Luzia. Fique à vontade, professora. Olá a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, das professoras Vanessa e Caroline. Muito obrigada. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui, principalmente falando aos professores da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Quero também cumprimentar o professor Luiz Rufino, a quem agradeço pela interlocução. Muito obrigada. Quando nós estávamos pensando sobre essa fala de hoje, nós discutimos sobre a relevância de trazer um pouco da minha história e da minha trajetória. Eu tenho pensado sobre isso nos últimos tempos, né? Principalmente a partir de um convite que eu tive da Gerência de Educação da 4ª CRE, que foi em 2020, para uma live realizada periodicamente pela CRE, chamada Lindezas da CRE, e a minha participação nessa live teve como título A Lindeza do PEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação do Rio, no qual eu atuei durante alguns anos.
Foi uma experiência muito interessante de mergulho na minha trajetória, inspirada por uma tríade de lugares e papéis, né? E aí eu fui tecendo esse caminho, né, de pesquisa e de autoformação a partir do lugar de escola, de aluna da escola pública, dessa rede de ensino, e depois de professora dessa rede de ensino, e depois, no outro momento, de professora da universidade pública. Então, de aluna a professora da escola pública e da universidade pública. E aí eu acho que esses 3 lugares, esses 3 papéis, eles dialogam muito com a pedagogia freiriana, a qual eu tenho estudado durante muitos anos e mergulhado profundamente nos estudos de Paulo Freire, e fui buscando resgatar e trazer memórias, e me aproximei de uma teoria metodológica chamada perspectivas autobiográficas, para tecer um trabalho a partir da minha trajetória. E aí é esse registro que eu trago para a nossa conversa hoje aqui com o professor Rufino e com a Caroline. Eu espero que tenhamos um bom diálogo, né? Eu começo apontando um pouco do desafio e da tarefa gratificante que é falar de nós mesmos, né? É um desafio falar de nós mesmos, dá um pouco de vergonha, né? Um pouco de insegurança, um pouco de risco da vaidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante por reconhecer a trajetória, trazer memórias, dialogar com autores, né? Buscando e atribuindo sentidos a essa trajetória. Acho que isso foi muito interessante para mim, né? E aí eu trago uma ideia, um conceito, que é o conceito de ofício de ensinar, mas que não abre mão da motivação e do movimento de aprender, né? Aprendemos e ensinamos o tempo todo. Paulo Freire diz isso muito na Pedagogia do Oprimido e em outros livros, mas essa ideia de que o professor ensina e aprende, e o educando aprende e ensina. E aí foi nessa linha, pensando sobre isso, que eu fui mergulhando na educação de jovens e adultos nos últimos 25 anos, onde tenho trabalhado e atuado mais profundamente, como uma trajetória de resistência e de militância. A educação de jovens e adultos é isso, né? É militância, é resistência, porque é um campo da educação muito marginalizado nas políticas públicas. Então, trazer a EJA, trazer essa modalidade educativa, aponta para esse caminho, né, de resistência. E aí o meu diálogo com a perspectiva autobiográfica, ele se dá quando a gente olha não só a história do sujeito, mas também a história da educação em diálogo com a história do sujeito, né? A memória tem um papel importante nesses estudos, e, ao mesmo tempo, as narrativas autobiográficas, elas contribuem para compreender o processo de formação, de conhecimento, de aprendizado, né? Eu acho que, no meu caso, de autoformação, de autorreflexão sobre as minhas práticas. Eu começo a contar um pouco dessa história, assim, muito brevemente, né, por causa do tempo que nós temos aqui. Eu sou filha de nordestinos, semi-alfabetizados, que vieram para o Rio de Janeiro nos fins dos anos 60, e se encontram aqui no Rio de Janeiro, se casam. E, inicialmente, eu nasci em Duque de Caxias, meus pais não moravam na Maré, mas aos 4 anos de idade eu fui morar na Maré. E morei na Maré durante quase 30 anos. E foi na Maré que eu fui aluna da escola pública dessa rede de ensino, no Ensino Fundamental 1 e no Ensino Fundamental 2, em 2 escolas diferentes. Foi na Maré que eu aprendi a ler, a escrever, né? Esse caminho é um caminho muito interessante, porque a Maré, como muitas comunidades, tem os espaços educativos que são chamados de escolinhas, né? Que são espaços conduzidos principalmente por mulheres nas suas próprias casas, que acolhem crianças para que estudem no contraturno da escola, e geralmente são chamadas de explicadoras,
né? E eu fui alfabetizada pela minha tia, que era uma dessas explicadoras. Aos 4 anos de idade, eu fui para a casa dela, acompanhando meu irmão mais velho, e aí a gente sentava e eu fui aprendendo a ler e a escrever com ela. Depois fui para uma outra escolinha de uma professora para consolidar esse processo, e fui posteriormente estudar numa escola comunitária, que não era ainda uma escola pública, né? Mas que depois eu me tornei professora nessa escola, já recebendo uma escola pública nesse espaço. E aí a minha entrada na escola pública se dá nos anos 80, e os anos 80 são anos importantes, né, para o movimento educacional, anos de muitos conflitos, de políticas públicas ausentes da educação, de muitas greves de docentes, de muita resistência, né, de muita reivindicação a respeito dos direitos dos educadores, né, baixos salários, condições precárias de ensino. Eu me lembro muito das greves das minhas professoras na escola pública, e foi muito interessante vivenciar esse processo como aluna dessa escola, né? Depois eu acho que é importante também situar a Maré, né, esse espaço. Morar na Maré, para mim, tem um significado muito especial na minha formação, não só por ter estudado, né, mas também por ter me tornado professora das escolas, de algumas escolas desse bairro, né? A Maré se torna bairro em 1994, mas até hoje é chamado de complexo, né? Composta por 16 comunidades conflagradas pela violência entre as facções criminosas e destas facções com a polícia. Então, é um espaço em que a violência é muito presente, e isso é um contexto que marca, né, as crianças, os jovens e os adultos e os idosos que estudam nesse espaço. Principalmente pela interrupção no seu processo escolar por conta dessa violência, mas também é um espaço em que moram mais de 140 mil pessoas trabalhadoras, estudantes, né, que são responsáveis por importante contribuição para a economia da capital desse estado. Então, hoje o bairro tem 23 escolas municipais e 4 escolas estaduais. A Maré foi sendo construída pelos próprios moradores, né, em um movimento de luta contra a extrema desigualdade social, que é uma característica da nossa sociedade brasileira. Então, educação, saúde, segurança, transporte público, lazer, são algumas das reivindicações dessa população, né, que diante do reconhecimento ou do não reconhecimento, né, da sua cultura como uma cultura legítima, e diante da ausência do Estado no oferecimento de políticas públicas sociais efetivas, né, acaba se organizando por meios próprios de sobrevivência, não só em termos de expansão habitacional, mas também no combate ao preconceito e à violência que marcam esse espaço. Hoje a Maré é formada por muitas organizações e muitos coletivos que lutam contra o preconceito, contra o racismo, contra qualquer tipo de desigualdade, né, presente na sociedade. E aí eu vou para o ensino médio, também numa escola pública, mas fora da Maré. Eu fiz curso normal, aquilo que a gente chamava de curso normal, que é a formação de professores de nível médio, que é presente até hoje nas escolas do Estado. E aí eu fiz formação de professores porque eu já gostei, naquela época, com 15 anos, eu já queria ser professora, né? E me tornei professora nesse espaço. Nesse mesmo período em que eu estava lá em processo de formação, foi o período em que a EJA ela ganha espaço também na política pública desse município, né? Principalmente por conta dos CIEPs, dos Centros Integrados de Educação Pública, dos anos 80. Então, a EJA que nós temos hoje nesse município, ela nasce no PEG, que é um projeto de educação juvenil, que era voltado somente para jovens até 20 anos de idade, mas que vai ganhando um espaço, né, vai crescendo, vai abrigando adultos, idosos, e se torna depois uma política pública consolidada na rede, né, tem mais de 30
quase 40 anos que o PEJA existe, né, e se torna PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos, deixa de ser um projeto e vira um programa. Então, ele foi idealizado por Darcy Ribeiro, inicialmente, né, que era vice-governador do Leonel Brizola, à época, na construção de CIEPs, e ele foi implementado inicialmente em 20 CIEPs, e depois ele foi se expandindo. Hoje nós temos mais de 140 escolas com PEJA na rede municipal. Eu falo do PEJA como se eu ainda estivesse no PEJA, né, porque nós fazemos muitas ações vinculadas, né, ao UERJ no Programa de Educação de Jovens e Adultos. Então, assim, eu me sinto presente nesse programa, embora não seja mais professora dessa rede. E aí, esse processo, né, nos anos 90, ele acontece, né, o processo educacional vai se dando numa vertente de municipalização, né, na entrada dos governos neoliberais e muito por iniciativa dos governos de centro-esquerda, esquerda, né? Então, assim, isso é importante para a gente situar como é que o PEJ deixa de ser uma política do Estado e vira uma política do município, né? Ele se municipaliza em 1989. Então, como é que a gente, né? A EJA nasce no Estado e vai para o município. E aí, essa secretaria, ela vai pensando a educação de jovens e adultos, pensando a formação docente, pensando o currículo, pensando o material didático, né? E é bacana a gente conhecer essa história também. Bom, e aí o meu encontro com o Paulo Freire se dá nesse caminho, né? Terminando lá o curso normal, a gente na época fazia curso normal 3 anos, depois fazia um curso de adicional em pré-escola, né? Alguém pode estar lembrando dessa história. E aí nesse 4º ano eu conheci Paulo Freire, né, lendo Paulo Freire, né, no adicional, e é interessante, né, porque a gente situa Paulo Freire muito na EJA, né, quando a gente fala Paulo Freire, parece que Paulo Freire é da EJA, e Paulo Freire não é só da EJA, né, Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, ele tem um lugar na educação, e ele fala para todos os professores de diferentes níveis e modalidades, né, é muito atual, né, o seu pensamento, e eu conheci Paulo Freire no adicional em pré-escola, estudando a pré-escola, e eu me lembro muito do primeiro texto que eu li dele, que era um texto que falava sobre a pedagogia do diálogo, e falava sobre essa atitude, né, na sala de aula, essa relação entre professor e estudante, que não precisa ser uma relação antagônica e nem autoritária, né? Embora o professor seja uma autoridade, o diálogo, né, e a relação horizontal, ela pode permear todo o processo de aprendizagem. E isso me marcou tanto, né, que depois de tantos anos eu lembro muito desse texto, dessa leitura que eu fiz. E aí eu fui para a graduação, escolhi Ciências Sociais, mas eu precisava ingressar na universidade pública, e aí eu fiz um pré-vestibular comunitário, mas na época não havia pré-vestibular na Maré, hoje a gente tem uma porção de grupos que oferecem, e depois ingressei na universidade, passei para a UF, para a UFRJ, escolhi a UFRJ por ser mais próximo da minha casa, estudei no IFIX, e fiz bacharelado e depois licenciatura em Sociologia. Eu sempre articulei a sociologia à educação, né? Porque eu já era professora, já tinha formação, mas eu queria muito articular, né, e fazer diálogo entre a sociologia e a educação. Eu acho que eu fui trazendo isso na minha trajetória acadêmica e profissional. E aí, nesse momento em que eu estava na universidade, eu tive a minha primeira experiência com educação, como professora, dando aula, né, na educação de jovens e adultos. Eu sempre digo que eu não escolhi a EJA, mas a EJA me escolheu, porque eu não busquei o projeto. O projeto era um projeto comunitário, né, de alfabetização de jovens, adultos e idosos, coordenado por 3 instituições. Era uma congregação de irmãs missionárias da Igreja Católica, uma ONG
que trabalhava na Vila do João, numa das comunidades da Maré, e a Fiocruz. A Fiocruz está muito próxima à Maré, então a Fiocruz tem muita interlocução, né, muito trabalho coletivo, conjunto ali com os moradores, e aí eram 3 instituições oferecendo um projeto de alfabetização. Eu era a única professora, e não havia equipe pedagógica, coordenação, nada disso, era uma sala de aula, eu e os alunos, e assim, eu acho que isso é muito interessante, né, porque a gente eu fui lendo Paulo Freire, e tem um texto dele que ele fala, né, que a gente vai, no processo de ensinar e aprender, o ensinante, né, essa tarefa do professor, né, ele vai descobrindo incertezas, acertos e equívocos, e aí eu acho que eu me situo muito nessa colocação de Freire, né, eu fui aprendendo, ensinando e errando, acertando com esses alunos da alfabetização, e eu me lembro que as irmãs me deram 2 livros, assim, Pedagogia da Autonomia e O que é Método Paulo Freire, do Carlos Rodrigues Brandão. Então, um livro do Paulo Freire e um do Brandão. Me deram esses 2 livros e disseram, vai lá e alfabetiza essas pessoas, elas precisam aprender a ler e escrever. E aí o projeto tinha um trabalho coordenado, né, e de parceria com as instituições, com escolas públicas, e depois os alunos foram matriculados em escolas da própria comunidade que ofereciam o PEG, né? Na época era PEG. Então, esse trabalho da alfabetização ele vai ganhando um espaço na minha trajetória, né? E aí, no mestrado, a minha dissertação foi sobre alfabetização. Já foi trazendo as leituras que eu tinha feito de Paulo Freire, né? E acho que esse é o significado maior desse encontro com Paulo Freire, né? Em que eu vou articulando a leitura de mundo, a leitura da palavra e propondo e trazendo uma concepção de releitura do mundo. E aí eu acho que começa lá nessa história da alfabetização, nessa comunidade da Vila do João, trabalhando com esses sujeitos da EJA, num primeiro trabalho, no momento inicial. Eu prestei concurso para a rede municipal, à época nós prestávamos concurso para toda a rede, não para as CREs, como é hoje, né, regionalizado. E aí eu fui trabalhar na 10ª CRE, em Santa Cruz. E eu tive que deixar esse projeto, né, porque não dava para fazer as 2 coisas, e fui professora da 10ª CRE lá na comunidade de Antares durante 1 ano, e depois eu voltei mais para perto de casa e pedi para vir para a Maré, né, para trabalhar na Maré. E aí eu escolhi uma escola uma escola municipal que funcionava dentro de uma classe em cooperação. Acho que hoje não existem mais classes em cooperação. Eram espaços da comunidade que abrigavam escolas públicas, né? Uma época em que não havia tantos prédios. E aí a Associação de Moradores da Baixa do Sapateiro, que é uma outra comunidade da Maré, abrigava uma escola pública. E eu escolhi trabalhar nessa escola. E quando cheguei à escola, eu vi que a escola era no mesmo lugar que eu tinha estudado há muitos anos atrás, muitos anos antes, né? E reencontrei esse espaço como professora da escola pública na minha segunda escola. E foi muito interessante, porque era um espaço insalubre, um espaço complicado de trabalho, né? Não era uma escola, né, de verdade, né? Não era um prédio de escola, era um prédio muito improvisado, né? Mas nós encontramos ali, eu e as outras professoras, nós éramos 7 professoras somente, nós encontramos um espaço de aprendizado nesse lugar, né? Eu digo que esse contexto, né? O Paulo Freire diz que quando ele foi trabalhar no SESI, ele deixa a advocacia, se torna educador e vai trabalhar no SESI durante 10 anos. Ele diz que o SESI foi o espaço fundante da sua pedagogia. E eu pego essa fala do Paulo Freire emprestada e digo que esse espaço dessa escola, dessa classe em cooperação Baixa do Sapateiro, é o espaço, foi o tempo fundante da minha pedagogia, né? Porque eu acho que nesse espaço foi que eu aprendi mesmo a ser professora, né? Comecei realmente a entender,
sabe, assim, a mergulhar nessa pedagogia, a entender os processos de aprendizagem. E aí eu tinha uma colega que eu faço assim uma saudação, professora da rede durante muitos anos, já aposentada, a professora Estela Mares Macedo, e ela fez uma dissertação de mestrado sobre a nossa experiência. E acho que essa dissertação é muito interessante, porque a gente vai se encontrando nesse texto da Estela, e ela foi esmiuçando a nossa experiência de ensinar e de aprender a ser professor. Então, eu acho que a palavra escolha é muito interessante, né? Eu vou dizendo para vocês, a EJA me escolheu, eu escolho a escola, né? Isso, eu escolhi o PEG. Me lembro, quando eu passei no segundo concurso, e eu fiquei com 2 matrículas, eu fui até o CIEP, perto da minha casa, e fui pedir para ser professora do PEG, porque eu queria muito trabalhar com a EJA, na rede municipal. Só que não havia vaga. E aí eu fiquei na mesma escola, na classe cooperação, e de lá nós recebemos, né, a comunidade conquistou o espaço para uma escola de verdade. E nós fomos para outra comunidade, a Vila dos Pinheiros, que era a comunidade em que eu morava. Então a escola ficava a 10 minutos da minha casa, e nós ficamos durante um ano, mais ou menos, trabalhando em containers, assim, espaços muito improvisados, né? Mas a gente observava de longe a obra da escola. E aí, quando a escola ficou pronta, a escola recebeu o nome de Escola Municipal Professor Paulo Freire. Então, para mim, foi uma honra imensa, né? Já conhecia Paulo Freire, já estudava Paulo Freire, já tinha, né, já estava em fins de mestrado defendendo a dissertação, e aí me torno professora de uma escola com o nome dele. E foi muito interessante, porque era um espaço muito, muito bom e muito animador em relação às conquistas que essa comunidade tinha recebido, né, tinha chegado até esse ponto. E aí eu vou já para a conclusão, contando um pouco da graduação e da pós-graduação e da minha chegada ao ERJ, né? E aí, estudante de escola pública, professora da escola pública e professora da universidade pública. Eu voltei à escola que fiz normal, né? E essas idas e vindas são muito interessantes para mim. Eu acho que essa trajetória é nunca linear, né? Sempre indo e vindo, voltando e refletindo sobre os espaços em que eu atuo, em que eu vou, em que eu participo. Acho que é muito bacana, né? Nessa constituição. Eu fiz o estágio da graduação na escola em que eu fiz o curso normal. Então, isso para mim é muito importante, né? E voltar a essa escola, né, imprime em mim uma trajetória eu acho que é um compromisso político, né, com esse espaço formativo, que tem como consequência o reconhecimento e a luta pelo direito à educação para todos, né? Essa é uma bandeira que eu defendo, né? A luta pelo direito à educação para todos e todas, né? E aí eu acho que eu acredito, por acreditar muito no papel transformador da escola, e não por romantismo, mas por ver nos sujeitos, né, nos sujeitos da EJA e nos sujeitos crianças e adolescentes também, muito mais, né, do que essa sociedade excludente e desigual vê, né? E aí eu fui realizando um trabalho de maneira comprometida e compromissada com a luta por uma educação pública de qualidade. E é por isso que eu vou, né, depois do doutorado, eu fiz doutorado com a EJA, né, a minha tese de doutorado é sobre a EJA, sobre o processo de alfabetização. Eu vou trabalhar com algumas escolas que conseguiam convergir baixa evasão e bom desempenho na educação de jovens e adultos na fase da alfabetização. E essas escolas, elas tinham muito a ensinar, né? Muito a ensinar. E eu fui registrando isso na minha pesquisa. E depois do doutorado, eu voltei para a educação básica como professora do CREJA, que é o Centro Municipal de Referência da EJA.
Então, eu já tinha sido professora daquele CIEP que eu contei para vocês, né, que eu voltei lá para bater, né, fui lá bater na porta para ser professora, e depois eu fui convidada a ser professora do PEG, e nesse caminho, né, fazendo o doutorado, eu depois fui professora também, compondo a equipe gestora da EJA, que a gente chama hoje de GEJA, que é a Gerência de Educação de Jovens e Adultos da SME, e voltei à escola para continuar um trabalho de alfabetização também no CREJA. Também, ao mesmo tempo, fui professora do Estado, deixei uma matrícula e me tornei professora do Estado, de Sociologia, fui professora da EJA no Estado, depois fui técnica em assuntos educacionais na UFRJ, eu fui galgando outros espaços também, mas no ano de 2011 eu prestei concurso para educação de jovens e adultos na Faculdade de Educação da UERJ, e me tornei professora da UERJ, esse ano completo 10 anos de UERJ, e aí, voltando ao que eu falei, né, eu não deixei a rede, porque eu faço muitos trabalhos com essa rede, né, o meu projeto de extensão universitária começou com professores da rede municipal, professores do PEJA, a iniciação científica, a qual coordeno, faz pesquisa em escolas com PEJA. O programa Residência Pedagógica, que eu trabalho voluntariamente como coordenadora, junto com o professor Carlos Soares Barbosa, trabalha com escolas de PEJA, aliás, uma escola de PEJA, da segunda CRE, e aí eu fui, né, trazendo fazendo essa ponte, né, esse diálogo com a educação de jovens e adultos, não só no ensino, mas também na pesquisa e na extensão universitária. Então, assim, falei brevemente, depois a gente conversa um pouco mais, né, que a gente vai dialogar. Quero agradecer novamente essa oportunidade e dizer que é sempre um prazer. Obrigada. Nós que agradecemos, professora, muito bom ouvir sua fala, sua experiência, né, na escola, assim, acho que emociona, né, uma experiência cheia de afeto, cheia de memória, acho que fala muito sobre nós, professores que estamos na educação básica. Agora eu vou passar para o professor Luiz Rufino. Professor, fique à vontade. É isso. Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa mesa, junto com Jaqueline, com Caroline, e em diálogo com os profissionais, as profissionais da rede municipal do Rio de Janeiro, que é um lugar de extremo aconchego para mim, porque eu também, assim como Jaqueline, uma história muito parecida com a dela, filho também de nordestinos, imigrantes, né? Nascido, criado no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, não tenho uma experiência escolar que seja fora da rede pública, né? Então, eu fui um estudante da escola municipal do Rio de Janeiro, ali que, de uma certa forma, eu cismei com esse lugar que é a escola e com esse problema que é a educação. Talvez seja ali, numa fronteira entre escola, rua, casa, brincadeira, cotidiano, que, de uma certa forma, vai se calçando uma cisma e uma vontade pedagógica no professor que eu venho a me formar e ainda estou me formando. Também é importante dizer que é com as professoras que eu aprendo. Na interlocução com as profissionais da educação, em grande parte aquelas que eu acabo tendo relação no cotidiano hoje da formação de professores, que muitas já são profissionais das redes públicas, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, dos municípios de Caxias, do município de São João de Meriti, de Belfor Roxo, Nova Iguaçu, e algumas também no município do Rio de Janeiro, que eu vou aprendendo.
tenho a alegria de compartilhar a vida com uma professora da rede municipal também. Então, é nesse cotidiano que eu vou sendo atravessado e de uma certa forma, forjando esse balaio que eu carrego comigo e que vai fazendo com que essa cisma só aumente, né? E uma coisa engraçada, Jaqueline, que eu também fui aluno, estudante do curso normal, né? O qual eu tenho muito orgulho. Estava super curioso para saber qual que era a sua escola, e eu fui estudante da escola normal Carmela Dutra, né, no bairro de Madureira, onde eu passei grande parte da minha vida, e de lá é de uma certa forma que eu percebo o mundo também. Não tenha um lugar que tenha me influenciado mais do que esse bairro. E é um pouco disso, Carolina, que hoje eu vou trazer para conversar com vocês aqui, com todo mundo que nos acompanha. Pensar pedagogias para reencantar o mundo, na perspectiva que eu venho escolhendo mirar esse mundo, é parte de um desejo, de uma vontade e de um ensaio mesmo, de uma experimentação dessa escola que possa ser aldeia, possa ser quintal, possa ser terreiro, possa ser esquina, possa ser rua, possa ser roda, possa ser festa e possa ser principalmente um campo de batalha, né? Talvez nessa conjunção de uma escola atravessada por corpos vibrantes e, de fato, corpos que estão a disputar a vida, seja dentro ou fora da escola, que eu venho pensar a educação. Eu não tenho grandes novidades, a não ser esse amarrado que eu trago, que eu venho compartilhar com vocês. E, de uma certa forma, tem um grupo, tem uma galera que me ajuda a pensar isso, que hoje são basicamente esses profissionais da educação, com qual eu tenho relação no cotidiano, no meu fazer docente, e também uma série de autorias, de autores e autoras que estão, talvez, não localizados naquele lugar do cânone. Então, eu tenho dialogado profundamente com escritas dos povos indígenas, né, dos povos quilombolas, dos povos de terreiro, né, e desses grandes ensinadores e aprendizes também do mundo que estão no cotidiano, os praticantes do mundo. É esse repertório que atravessa uma fronteira entre educação e cultura que eu tenho escolhido para estabelecer interlocução e, de uma certa forma, para propor algumas coisas que eu tenho pensado e tenho ensaiado. E, para a gente avançar um pouco, eu queria organizar a minha fala basicamente no compartilhamento de questões. Então, eu venho para cá para compartilhar questões com vocês. E são basicamente 3 perguntas que vão orientar a nossa travessia aqui. A primeira pergunta é um tanto quanto já conhecida e um tanto quanto alimentada em todo educador e educadora, é a pergunta do que é educação. Eu acho que, de um ponto de vista de um exercício filosófico, do ponto de vista de entendimento de que educação é filosofar sobre ela, a gente precisa questionar o que é educação, porque é indiscutível que, se a gente conversa com qualquer pessoa, hoje na rua, qualquer conhecido nosso, há um discurso pronto, há um entendimento muito calçado do que seja educação. Mas esse entendimento, às vezes, ele não alcança a complexidade, as contradições que estão postas e as emergências do fazer educativo no mundo que a gente está localizado, no contexto que a gente está inserido. Então, a pergunta, o que é educação, é uma pergunta fundamental para toda educadora, para todo educador, ou para todo ser vivente. É fundamental porque é uma espécie de alimento, né, de motricidade da cisma. E a educação, ela não pode ser um lugar de conformação. Ela tem que ser um lugar produtor de cisma, de estranhamento das coisas. E, com esse estranhamento, de uma certa forma, propor travessias, itinerâncias, né, andarilhagens. A educação, no meu entendimento, é isso. Então, a pergunta, o que é educação, é uma pergunta que opera para nós uma força, uma motricidade de tentativa de fazer, de fazeres. A educação, ela vai ser lançada para nós
na condição de humanos como um exercício da nossa própria condição existencial. É sempre um fazer, é sempre um ensaio, é sempre um exercício. E, por isso, ela é sempre uma prática que é marcada por seu caráter inconcluso, inacabado. Então, eu queria chamar a atenção para um aspecto. Quando eu pergunto para vocês o que é educação, essa pergunta ela vem calçada de um outro questionamento, que é o que nós entendemos acerca da vida. O que é a vida? E para, de uma certa forma, articular essas duas perguntas, eu vou também lançar a mão de uma hipótese aqui, que educação é um radical da vida. Quando a gente fala educação, a gente está falando daquilo que está fundamentalmente vinculado à experiência de vida. Então, assim como o Jaqueline trouxe para a gente, a experiência, a narrativa, né, a autobiografia, a gente vai entender que a educação está implicada com as existências, com a vivacidade dos seres. E quando eu chamo a atenção, é importante que a gente desloque essa ideia de vida meramente como um conceito biológico, né? Como funcionamento de um corpo vivo. Eu estou chamando aqui a atenção que a educação, nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes experiências de mundo, né? Nas mais diferentes linguagens, ela se expressa como um fenômeno, como uma dimensão ecológica. Ela está vinculada a um caráter biocósmico. Para algumas culturas, ela é até mais que humana. Você aprende com tudo, tudo tem alguma coisa a ensinar. Então, você vai, por exemplo, para o Alto Rio Negro, os povos tucano, né, os povos runicuins, trabalham com uma dimensão de que as plantas são professoras, de que a floresta é uma grande escola, de que você tem uma planta que é professora que ensina outras plantas e que ensina também outros seres. Então, para os povos de terreiro, né, o cotidiano, as crianças aprendem com tudo que está ao seu redor. Tem relações de aprendizagem, tecem processos educativos com uma vida que transborda um entendimento de vida como algo meramente utilitário, como diria o Ailton Krenak. Essa vida que é meramente utilitária, quase sempre ela está radicalizada num senso humanoide, né? Vou chamar assim, que faz com que a gente perca um pouco do nosso olhar poético, encantado acerca das coisas do mundo. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Quando a gente pergunta o que é educação, educação está presente em toda e qualquer possibilidade de experimentação de vida. E ela vai nos chamar, nos convocar a um diálogo que seja basicamente vinculado a como nós estabelecemos relação, não só com as outras pessoas, mas com tudo que está ao nosso redor. Então, a educação diz acerca de como nós estamos no mundo e como nós fazemos da nossa presença um diálogo com o mundo. Então, a educação ela vai estar vinculada a uma ideia de responsabilidade, uma ideia de ética e uma ideia de estética, porque ela nos vai convocar a pensar a vida como algo vibrante, e não meramente como algo funcional, que é o que muita gente vem pensando aí. O mercado pensa isso, né? A escola, de uma forma geral, pensa isso, na funcionalidade. Não basta ser basicamente funcional, tem que ser vibrante, tem que rogar uma plenitude, tem que reivindicar uma alegria, um desejo de se entender como algo mais. Como diria o Paulo Freire, a vocação de ser mais. Isso é fundamental. E aí, no segundo ponto, atrelado à pergunta do que é educação, a gente calça a pergunta do que é a pedagogia. Porque no imaginário social, e principalmente no imaginário de muitas educadoras e educadores, há um entendimento de que educação e pedagogia são sinônimos. E não são necessariamente, por mais que estejam imbricadas. Se a gente tem a educação como um fenômeno comum a toda e qualquer existência, a pedagogia ela vai emergir para nós como um problema, como uma problemática filosófica que diz acerca do que nós fazemos diante desse fenômeno, como nós agimos. Então, o problema pedagógico é o problema da ação. Por isso que, na relação com a escola,
com educadoras e educadores, a questão que mais aparece é como se faz. Como a gente faz? Né? E aí, como que resolve? Não tem uma resposta pronta, mas tem, nessa pergunta, uma motricidade, uma potência de experimentação, de exercício. E é isso que a questão pedagógica talvez nos peça. Pensar ações, direcionar, exercitar atos que sejam comprometidos com a vida. Né? Porque se esses atos, essas ações, tem muita pedagogia que se forja nessa dissimulação, mas se eles forem descomprometidos com a vida, eles acabam perdendo a sua força pedagógica. Eles não respondem de maneira responsável, eles não respondem eticamente, eles contrariam a lógica, o fundamento da educação como um elemento alicerçado na experiência de liberdade, de autonomia, de relação e de diálogo. Né? Então, pensar o que é educação e pensar o que é pedagogia, o que é o problema pedagógico, qual é o problema pedagógico, o que é o fazer pedagógico, é, de uma certa forma, nos colocar numa condição de refazimento de nós mesmos. Vejam bem, a pergunta não é para fora. Como é que eu resolvo? A pergunta é para dentro. Como eu me recoloco? Como eu me reposiciono? Como eu explodo e me refaço desses cacos? Como eu driblo? Como tem hora que eu vou, de fato, silenciar? Vou recolher, atrasar um pouco o passo. E como, quando eu questiono isso, eu sempre trago o outro para junto de mim. Eu sempre trago esse outro que me faz, que dá o acabamento do que eu sou, para um lugar de crítica. Né? Então, educação e pedagogia, no meu entendimento, estão alicerçadas nessas duas compreensões. E, a partir daí, eu lanço uma terceira questão, Caroline, que é a seguinte, e não é uma questão, obviamente, minha, nenhuma dessas aqui é de autoria minha, mas essa tem uma identidade autoral e política freiriana, que é a gente questionar qual mundo é possível. Né? E aí, já pegando a beirada da hipótese do Freire, é o seguinte, é preciso, nessa pergunta, qual mundo é possível, tomarmos como base que o mundo não é, mas ele está sendo. Ou seja, quando a gente pergunta como eu resolvo, a gente parte de um princípio de que o mundo é. O mundo está sendo a partir daquilo que nós praticamos. Não aceitar a ideia de um mundo que é dado, que é acabado, que é, como diria o Ailton Krenak, um mundo que está prestes a acabar e que nós podemos adiar o seu fim, é parte fundamental de um exercício de fazimento ou refazimento desse mundo. Todos nós, na medida que somos responsáveis por moldar na relação com os outros a nossa existência, estamos a fazer o mundo. Então, esse é um ponto-chave. O mundo ideal, o mundo possível, ele não vai ser dado de presente para nós. Ele não vai ser realizado com uma promessa. A promessa é a grande jogada de marketing dos nossos últimos 5 séculos. Ele vai ser batalhado com corpos vibrantes, com compromisso político, com percepção coletiva, com dimensão inacabada de que a nossa existência é um diálogo comum, que pode ser comprometido com a vida como uma esfera da beleza, da plenitude, da potência, ou como uma vida mortificada, como uma vida desencantada, como uma vida meramente utilitária, onde a gente acha que o ser está vivo, mas ele ocupa uma condição de não vivo, porque ele está estrangulado pelo cansaço, estrangulado pela desesperança, por um mal-estar de uma sociedade que o subordina com violência extrema e violência sistemática. A violência não é um mero efeito, não é uma mera consequência, ela é uma estrutura do mundo que a gente está lançado. E a gente não vai conseguir constituir outros horizontes sem que a gente perceba
que é demandado para nós a partir da nossa capacidade de ser, fazer, ou seja, da nossa capacidade educadora, um combate muito focado na experiência de um mundo que não seja alicerçado nessa violência, na desigualdade, na destruição, né, e num senso da vida como algo meramente precário, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. O mundo, ele vai ser aí um tempo e espaço praticado, e que ele vai ganhar possibilidades de contorno no sentido de sua face inacabada, como diria o próprio Paulo Freire, seu caráter inconcluso, quando a gente entende que a educação é uma batalha pelo mundo. A educação é uma batalha pela liberdade. Isso é uma coisa que eu sempre falo, principalmente com os estudantes de pedagogia. Quem vai esperar da educação um lugar de acomodação, de tranquilidade, está muito enganado. E esse sentimento de mal-estar, de caoticidade, de que tudo joga ao contrário, ele é muito condizente com o mundo que a gente está lançado. Se a gente tem um mundo que parece que dá muito certo, onde dá tudo muito errado no nosso cotidiano, a gente precisa começar a ensaiar que esse mundo ele dê errado também, que a gente invente outro, que a gente lance mão de outro. E aí a gente vai precisar entender que existe uma esfera de batalha. E essa esfera de batalha ela se instaura no cotidiano. Ela não se instaura no outro plano. Ela se instaura no cansaço, na correria, nesse sistema gradeado, né? Nessa dificuldade de comunicação, de falta de alegria nos nossos exercícios, né? De ter uma espécie de naturalização da precariedade posta na nossa vida. Então, é fundamental que a gente entenda que se a educação, por um lado, ela opera como um lugar de transformação, e essa transformação é a gerência de um trauma instaurado aqui circularmente, se a educação ela tem uma face de cura, como diria Bell Hooks, grande interlocutora do Freire, ela também é face de uma batalha. Não existe esse remédio que, por um outro lado, ele não seja veneno. Porque para a vida dar errado para muita gente, ela está dando certo para uma minoria. Então, é fundamental que a gente entenda essa face dupla da educação como um exercício de cura e de batalha. Um exercício que é remédio e um exercício que é veneno. Se a gente propõe uma educação para a descolonização, uma educação antirracista, antissexista, obviamente que isso infere alterações em estruturas de poder, onde tem muita gente que se privilegia dessas estruturas. Tem um protetorado branco, tem um protetorado heteropatriarcal, que se sustenta disso. Se eu estou aqui invocando professoras mais que humanas, com base na referência dos povos tucano, eu estou falando que eu estou, de uma certa forma, alargando a noção de que a educação está centrada no humanismo e que a gente precisa aprender outras coisas. Estou falando aqui de outras aprendizagens necessárias para a gente reeditar esse mundo, ou pelo menos, como diria o Ailton, de uma certa forma, atrasar esse fim do mundo, né? E aí eu queria chamar a atenção para um aspecto que é muito próprio dessa conversa com os profissionais, com as profissionais da educação, que é a dimensão do chão da escola. Eu queria propor aqui um diálogo que a gente pensasse o chão da escola não meramente como um espaço de rotina, como um tempo-espaço rotineiro das escolas, e não meramente como um tempo-espaço onde as práticas cotidianas do ser professor, ser estudante, se dão. Mas que a gente pensasse esse chão da escola como um chão aldeia, como um chão terreiro, como um chão quintal, como um chão de um Brasil profundo que a gente pouco conhece. Então, a gente está falando muitas vezes de um chão da escola que é normatizado por uma agenda curricular dominante e por um hábitos, né, por um modus operandi que a gente se acostumou e que a gente entendeu que é o normal. Mas esse chão da escola, que sustenta as nossas práticas, tem muita coisa enterrada embaixo.
tem osso de muita gente, de muito bicho, de muita planta, tem terra de tudo que é tipo, tem rio enterrado, que a gente precisa entender, escavar e pensar esse chão como um lugar imanente de outras gramáticas. Queria chamar a atenção aqui que também existe uma outra dimensão de chão. O chão é uma categoria antropológica. Em inúmeras culturas as pessoas vão falar o meu chão, já que ele estava falando aqui falando da maré, o chão dela, né? O carnaval, quando fala o chão da escola de samba, né? O chão é uma categoria que o corpo se faz presente. O corpo como essa esfera, esse núcleo que inscreve o ser no mundo. O chão da escola são os corpos que estão na escola. São os corpos que atravessam a escola. E quando a gente fala de corpos, a gente tem que entender cada corpo desse como um chão da escola. E não meramente como um chão que vai ser cercado, né? Na conversa prévia aqui, o Pedro falou sobre uma ânsia no cotidiano das profissionais do ensino fundamental com esse contexto de um sistema gradeado, onde é a grade horária, onde são as grades da escola, onde é o que pode, o que não pode, o que dá para fazer. Isso me lembrou muito a fala do grande xamã Yanomami, Davi Copenaua, que diz que você percebe a presença do branco onde tem cerca, porque onde o branco chega, ele coloca cerca. Então, essa relação entre grade e cerca que não permite que a gente, de uma certa forma, conflua num mundo que perceba diferentes sintonias de corpos, de gramáticas, de enunciados e de chãos. Eu acho profundamente, Caroline, Jaqueline e todo mundo que acompanha a gente aqui, que a gente precisa também cismar um pouco com essa ideia de chão da escola, que é uma ideia que reivindica uma identidade política importante para quem é da educação, né? Tem muita força, muita legitimidade, mas que a gente pode ser mais com ela, parafraseando Paulo Freire, porque a gente precisa começar a desaprender do cânone. E a gente precisa entender que nesse chão da escola tem muitos outros chãos que podem vir a fazer com que a nossa escola, o nosso fazer educativo, seja cada vez mais potente. Eu confluo com a Jaqueline na defesa da escola. Eu acho que a escola, por mais que a gente esteja engendrado numa agenda curricular de um Estado que é colonial e que, de uma certa forma, promulga para nós diretrizes dominantes, a escola é o lugar desses corpos em conflito, em disputa, em batalha pela vida. E é nesse sentido que eu vou defender que a principal tarefa da educação no nosso mundo, no Rio de Janeiro, né, na Baixada Fluminense, no Brasil, na América Latina, nas Américas, no mundo como um todo, no planeta, a principal tarefa da educação é a descolonização. É provocar um exercício, uma mirada de experiência em liberdade que reivindique que a existência ela é muito mais ampla, muito mais plural do que aquilo que é projetado para nós como um modelo padrão, como um modelo único. Então, quando as pessoas me perguntam até assim, mas como é que é esse negócio de descolonizar a educação? Né? Não é um passe de mágica, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, não tem receita. A descolonização da educação, ela se dá na capacidade que eu tenho de chegar aqui e trazer o Davi Yanomami Copenaua para referenciar uma reflexão sobre o poder e a gente ter o Davi Yanomami vivo, podendo falar isso e em batalha nesse momento contra os mineradores na Amazônia brasileira. E aqui sendo referência para as educadoras, para os educadores da rede municipal do Rio de Janeiro. Isso diz para a gente que a descolonização ela é a face dessa batalha. Ela é a face dessa necessidade que a gente tem cotidianamente de driblar, esquivar, afrontar, rasurar, né, saltar, dar uma pernada, dar um riso, jogar um balde de tinta nessa agenda que se quer única. Vejam bem que as referências que eu estou trazendo, performáticas, são corporais.
Isso não vai ser uma abstração que a gente vai colher, um conceito que vai servir como uma chave de mudança. É prática, é cotidiano, é cisma exercitada por uma ânsia de liberdade e de um mundo que possa ser mais justo, social, cognitivamente. Um mundo que possa ser plural, um mundo que possa, de uma certa forma, entender a beleza, a potência de relações ecológicas onde todo mundo ensine e aprenda de forma horizontal e de forma talvez aberta ainda para o espanto do novo, do porvir, sempre como algo que predestine uma melhor condição de vida para aqueles que estão envolvidos. Então, a tarefa da pedagogia para um reencantamento do mundo é basicamente a gente reconhecer que educação e vida estão radicalizadas na mesma esfera e de que a gente não consegue exercitar uma educação no contexto que a gente está, que é um contexto que todo mundo conhece bem, sem que a gente entenda que viver, disputar a vida, perpassa por uma batalha cotidiana. Ou então a gente vai aceitar a vida como sendo esse utensílio mercadológico do desejo e da escassez, da pobreza. É isso, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade da conversa. Nós que agradecemos, professor. Né, um respiro para a gente, né, que está cotidianamente na escola, vivenciando muitas coisas e às vezes, né, se encontra um pouco perdido, né, um pouco desencantado com as coisas. Então é sempre bom ouvir experiências que façam o nosso coração esquentar um pouco, né, diante de tantos desafios, tantas demandas que a escola nos traz, né. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, uma direcionada para cada um e uma geral. Aí eu vou fazer essas perguntas e sintam-se à vontade para responder como quiserem, na ordem que quiserem. Se quiserem também fazer perguntas entre vocês. Vi que o Rufino está super curioso para saber onde Jaqueline estudou, né, o curso normal. Acho que é interessante, né, quando a gente encontra essas identificações, né. A primeira pergunta seria para a professora Jaqueline. Eu fiquei muito interessada, e acredito que, né, os professores da rede também, em saber como se dá essa articulação, né? Você já pontuou, mas acho que pode ser interessante trazer mais essa articulação da UERJ, que hoje é o lugar que você está, com o PEJA, da nossa rede. Acho que seria muito interessante você compartilhar com a gente, até para a gente saber mais, né? Isso era uma pergunta. A pergunta para o professor Luiz Rufino, que trouxe como primeiro ponto o que é a educação, seria o que é a não educação, ou quando a gente não educa, né? Porque eu sinto, né, e vejo muitos companheiros da rede, às vezes, se perguntando o que está fazendo, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Será que eu estou fazendo, né, o que eu me comprometi a fazer? Eu acho que, né, muita gente, né, em conversa já levantou isso, né? Eu acho que é uma questão que talvez você já tenha respondido um pouco, professor, mas acho que é importante pontuar isso. Quando não? Quando não acontece? Por que não acontece, né? E aí a professora Jaqueline, e isso é uma pergunta que vai para os dois, falou sobre ver a escola sendo construída, né? A Escola Municipal Paulo Freire, acompanhar essa construção da escola, que eu acho que deve ter sido muito importante no processo dela. E o professor Luiz Rufino falou sobre um outro mundo possível, né? Construir um outro mundo. Como é que a gente construiria, então, uma outra escola, né? Uma escola que traga as experiências que a gente considera positivas até aqui, mas que deixe de lado as experiências que a gente considera
que não permitem com que a gente avance numa perspectiva que inclua as diversas narrativas, os diversos corpos que estão presentes e atravessam a escola, né? Seriam essas perguntas. Quem quiser pode falar. Obrigada, Caroline. Muito boas as suas perguntas, nos instigam, né? Respondendo a primeira pergunta lá do professor, eu estudei no Heitor Lira, no Colégio Estadual Heitor Lira, mas eu tive uma passagem como professora da escola que ele estudou, que foi o Carmela Dutra. Eu fui professora do Carmela no ano de 2009, professora de Sociologia. Eu estudei no Heitor Lira, que é na Penha, e foi lá que eu fiz também o estágio da graduação, nas aulas de Sociologia da Educação, muito boas também. E tenho muita saudade, né, desses espaços de formação docente, assim, foi muito bacana, né, ter vivido tanto como aluna, depois como estagiária e, por fim, como professora da rede estadual, foi bem bacana. Eu penso... eu queria responder primeiro, eu já ia responder a última pergunta, que eu fiquei mais interessada, mas eu vou responder a primeira da Caroline, que ela pergunta sobre essa articulação da UERJ. Na verdade, quando eu fui membro da gerência da EJA, né, antes era departamento de EJA e depois GEJA, eu trabalhei com a formação continuada de professores da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. E aí eu senti um gosto muito bom de trabalhar com a formação docente. Eu me identifiquei muito com esse trabalho e achei que seria fantástico trabalhar com a formação docente inicial também, não só com a formação docente continuada, né? Compreendendo a formação como processo permanente, mas trabalhando com essa formação tanto inicial quanto continuada. E aí eu vou para a UERJ trabalhar com a formação inicial, né? Eu trabalho com alunos e alunas, estudantes da pedagogia, a partir do 5º período, que são quando eles começam e elas começam a ver a educação de jovens e adultos no seu currículo, e são essas as minhas turmas na UERJ. Mas ficou em mim um desejo de continuar trabalhando com a rede na formação continuada. E aí foi a partir dessa ideia que eu, em 2016, construí um projeto de extensão, inicialmente trabalhando somente com professores da rede. E aí, no ano de 2016, nós tínhamos só professores regentes, e no ano de 2017, nós trabalhamos com professores regentes e com professores orientadores da EJA. E foi um trabalho muito bacana, porque não era um trabalho só de curso de formação em que os professores iam até o curso. No ano de 2017, nós fizemos um trabalho de ir às escolas desses professores que estavam envolvidos nos cursos, para ver as suas práticas e para trabalhar e para olhar as escolas e conhecer seus alunos dos quais eles falavam tanto nos cursos de extensão. Então foi muito bacana esse momento. Só que a partir de 2018, por uma demanda da própria universidade, eu ampliei os cursos para a comunidade em geral. Então, assim, hoje nós oferecemos o curso de extensão para alfabetizadores da EJA para qualquer pessoa, seja estudante, egresso, professor da EJA, pessoa interessada na EJA, pesquisador da EJA, e nós temos recebido muitas pessoas nesses nossos cursos que têm vindo conhecer o trabalho de alfabetização. Alguns ainda com esse intuito que o professor Rufino fala, né, de como é que faz, né, ainda imbuído do desejo de saber uma receita, né, mas aí no curso a gente conversa e diz, olha, não existe receita, não tem um manual de alfabetização de jovens, adultos e idosos, né, não é isso. E aí, não só na extensão, eu fui ampliando essa, né, porque eu queria trabalhar com a rede, e a rede
me abre muito espaço também, que eu acho que isso também é interessante falar, né? Porque não é a UERJ só que se abre a rede, mas é a rede que se abre a UERJ, né? Faz 2 semanas que eu participei de um curso de extensão na rede, né, para professores da rede, da UFRJ. E aí a Alessandra Nicodemos, que é a coordenadora do curso, me chamou, falou, Jaqueline, vai lá dar uma aula sobre Paulo Freire para os professores da rede, e aí eu trabalhei com 2 turmas, faz 2 semanas isso. Então, assim, a rede também se abre para a UERJ, né? E para a UFRJ e para outras universidades. Então, isso é muito bom, né? Quando a gente propõe um programa de residência pedagógica e a rede diz, vem, faz aqui na minha escola, isso é muito bacana, né? São muitos bolsistas, são muitos residentes. Em cada escola, nós recebemos 10 residentes. Então, assim, é um trabalho grande, né? E a escola vai se abrindo para isso. A iniciação científica, a mesma coisa, né? Como fazer pesquisa né? A gente precisa de autorização, mas sempre foi muito tranquilo esse processo burocrático e a rede sempre esteve muito aberta ao UERJ. Eu acho que isso já não é de hoje, né? Não é de agora, né? É de muito tempo. Eu vi isso muitas vezes enquanto professora da rede, essa interlocução entre a rede e as universidades. E eu acho que agora a gente só vai concretizando, né? E eu vou sempre dialogando com as pessoas que me chamam e às vezes eu peço também para conversar, porque às vezes a gente precisa também entender melhor os processos, né, educativos que ocorrem no interior desse sistema. Eu acho que, assim, um caminho que eu sempre penso, né, e que quando alguém pergunta, mas como é que faz? Como é que faz na prática? É uma coisa muito simples e muito comum, mas que a gente às vezes se perde, esquece, atropela os caminhos e não faz, que é conhecer os sujeitos educandos. Eu acho que esse é o caminho. Não, por isso não existe uma receita, por isso não existe um manual, por isso que o livro didático não dá conta quando tem distribuição nacional, porque a gente precisa ouvir esses sujeitos, conhecê-los, dialogar com eles, né? E eu estou falando de diálogo, não de monólogo, porque às vezes a gente se propõe a um diálogo, mas só que o professor fala sozinho, né? E quando o aluno fala, ele diz, então tá bom, agora eu vou começar a minha aula, né? E aí desloca aquela fala. Então, eu estou falando de diálogo e de respeito à fala do outro, de valorização do que o outro me diz. Então, quando eu conheço essa outra pessoa que está diante de mim, esse educando, que ensina, que aprende, mas que também ensina, e eu me coloco na posição de ensinante que também aprende, né? Nessa posição, numa relação horizontalizada, eu consigo ouvir e valorizar o que ele me diz, da mesma forma que eu quero que ele valorize o que eu digo. Essa relação, ela só se dá quando você conhece e você respeita as especificidades dos educandos, as suas características, o que ele traz para a sala de aula, a sua bagagem de experiências. E eu sempre me pautei muito por isso. Acho que mesmo lá no início, quando eu falei errando e acertando, se equivocando de vez em quando, eu já fazia isso. Mas eu fui aperfeiçoando essa prática, né? E hoje eu faço isso na UERJ, com os meus estudantes da pedagogia, a mesma coisa. Não quer dizer que a gente faça isso só na EJA, ou só na educação básica, não é não. É em qualquer nível, qualquer espaço educativo, não só na escola, isso que o Rufino traz para nós. Em qualquer espaço educativo, ouvir o seu educando, ouvir o outro, respeitar a sua fala, valorizar o que ele tem para nos dizer, porque o que ele tem para nos dizer nos ensina e muito dialoga com os conteúdos curriculares. A gente só precisa fazer essas pontes, né? Porque às vezes a gente desvaloriza exatamente por isso, porque a gente acha que não dialoga com o currículo. E, na verdade, pelo contrário, se eu entendo que a escola, né, tem toda a relação com a vida, né, eu vou entender que o que ele traz para a minha sala de aula, o que ele traz para qualquer espaço educativo, tem que ser valorizado e tem que fazer diálogo com aquilo que a gente está pensando em ensinar. Acho que é por aí. Essa é muito simples, mas
às vezes precisa de aprendizado, né, para começar a ser realizado na prática educativa. Muito bom ouvir aqui a Jaqueline, que de uma certa forma já abre caminho para a gente tratar essas boas perguntas, Carolina, que você traz. Quando você pergunta o que é a não educação, ou quando a gente não educa, eu lembro de um mestre jongueiro, mestre Jefinho de Guaratinguetá, uma figura super sábia, um filósofo da linguagem, e que ele tem um aforismo, né? A gente acha que só os gregos têm aforismo, né? O mestre Jefinho elaborou um aforismo a partir da experiência dele no jongo, que ele diz o seguinte: no jongo há um dizer com vários entenderes, né? O jongo, que é a manifestação negro-africana recriada no Brasil, afro-brasileira, né, aqui da região sudeste, das fazendas de café, tem uma reflexão profunda acerca da linguagem, da palavra. Então, quando o Jefinho está dizendo o seguinte, tem palavra que cabe um dizer, mas monta vários entenderes, a gente pode trazer isso para pensar a educação. A educação é essa palavra que é um dizer que cabe vários entenderes, né? Quando a gente diz que cabe vários entenderes, é porque a gente está falando que ela está em disputa, né? Veja bem, se a gente vai pensar historicamente como que a agenda educativa no Brasil ela se instaura, né, do ponto de vista normativo, ela se instaura com a catequese, com, de fato, a ocupação colonial e o disparo da sua guerra. Colonização é uma guerra de dominação, que nunca cessou, nunca terminou. Ela permanece até os dias de hoje. Então, a catequização, que propôs um modo de escolarização, de educação, né, que investiu na produção de esquecimento, de imaginários, de cosmologias, de linguagens maternas, ela entende que faz uma educação. Tem gente que acha que educa para competição, para autopromoção do ser, né? Que a educação é uma espécie de performance de alto desempenho, né? Você pega a criança, bota para fazer um monte de curso, sei lá o quê, né? Acredita que educação está vinculado só único exclusivamente com uma ideia de erudição, né? Mas o que a gente está chamando a atenção é que a educação é um fenômeno comum à vida. Ou seja, a educação, ninguém escapa da educação. Essa é a grande frase do Carlos Rodrigues Brandão, num livro que ele tematiza sobre a educação, sobre o que é a educação. Ninguém escapa da educação. Agora, a gente precisa discutir qual é a sociedade que a gente tem. Nessa sociedade que a gente tem, nessa sociedade que está sendo modelada secularmente, sustentada por uma viga colonial, né, que instaura plantation, latifúndio, catequese, militarização, que tem a racialização como fundamento, que tem o patriarcado da Casa Grande como fundamento, que tem a dicotomia humano-natureza, né, o caráter antropoceno como fundamento. Será que nessa sociedade cabe essa diversidade de educações possíveis, existentes? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Então, a palavra educação ela vai ser usada com muita dissimulação. Eu acho que a gente precisa entender, a Jaqueline é do campo da sociologia, a gente precisa entender como algumas palavras elas implicam categorias sociológicas. No Brasil, a dissimulação é uma categoria socioantropológica que performa uma série de privilégios para com grupos que, de fato, são minoritários, que não são a maioria, né? E de fato, instaura a violência para com a maior parte dessa população que está presente nesse território. Então, tem muita dissimulação em torno da ideia de educação. Tem muita educação que se plasma como ideia de salvação, mas ela escraviza. Ela, de uma certa forma, não está implicada a liberdade. E aí, de forma muito sucinta, né, como é que a gente responde? O que é a não educação?
ou quando a gente não educa? Eu acho que a gente não educa quando a gente não faz valer o diálogo. Eu vou na linha da Jaqueline. O diálogo é a chave mestra da educação. Agora, o diálogo não é o fala que eu te escuto, que nem tem muitas instituições aí que vendem, sejam escolares ou não escolares, mas que promulgam uma educação colonial, né? Tem até programa de televisão, fala que eu te escuto, aí tá lá o cara lá. A questão não é essa. O diálogo ele implica responsabilidade existencial que só pode ser experimentada na relação. O diálogo ele implica conflito, ele implica caos, ele implica ambivalência, ele implica ubiquidade, entroncamento, atravessamento. Você vive uma experiência educativa, você não tem como sair da mesma maneira que você entrou. Você é alterado, implica alteração, alteridade. Você é atravessado pela existência do outro, seja para o que for bom ou que for ruim. Implica agonia, angústia. A gente precisa discutir e trabalhar com esses elementos. Você não vai chegar numa aula, sala de aula, o domínio da turma, a aula tranquila, óbvio que não vai funcionar. Ali é um jogo de performance. Todo mundo sabe como performa aquilo, né? Todo e qualquer estudante sabe o que precisa fazer para ser aprovado no final do ano. E o que ele precisa fazer não é nada que vai mudar, transformar a vida dele. Essa dimensão transformadora ela está implicada a um esgarçamento e uma disponibilidade existencial que é só via o diálogo. E eu te digo mais, Caroline, o diálogo como um fundamento da linguagem que ele não é só aquilo que a gente entende como algo verbal. O diálogo é existencial. O diálogo está posto quando não se fala absolutamente nada. Por isso que o sentimento, em grande parte, que a gente tem da sala de aula é uma ideia de silenciamento, ou de falar sozinho. Né? E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer? Ninguém fala nada, o diálogo já está posto. Ali eles já estão falando para caramba. Né? Que nesse espaço nem sempre dá para falar, ou esse espaço eu estou sendo regulado sobre o que eu falo, estou sendo avaliado como que eu falo. Agora, é fundamental que a gente escave essas existências como textualidades que estão sendo produzidas cotidianamente. É isso que a Jaqueline falou. Quando ela diz conhecer os sujeitos, conhecer os praticantes, os educandos, é escarafunchar a existência. É adentrar a vida do outro. Você só adentra a vida do outro com afeto, com responsabilidade, com compromisso e com aquilo que também é uma chave mestra na educação, com disponibilidade. Então, educação implica diálogo, disponibilidade e um outro grande fundamento, liberdade. É fundamental que se tenha liberdade. Né? E liberdade nem sempre é fazer o que quer. Liberdade está implicada essa intensa capacidade de responder ao outro com a sua própria vida. Né? De ter capacidade e apreço a uma dimensão ética que não necessariamente é moralizante, moralista, né? Mas que é responsável e reconhece a vida como instância maior. Né? Então, a gente está falando de uma sociedade, a gente está falando de, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, onde a gente tem um número significativo de crianças que morrem no caminho da escola, tem crianças que morrem dentro da escola, tem uma série de violências que estão presentes no cotidiano, que elas são naturalizadas. É possível? Né? Olha o desafio que está dado. Né? E aí você me pergunta como a gente construiria uma outra escola. Já vou engatar. Eu acho, uma vez, uma criança me perguntou o seguinte, Carolina, ela falou assim, você é professor, né? E você dá aula de que matéria? Estava numa conversa com a criança e eu tive dificuldade de responder qual a matéria que eu dava aula, porque ela tinha uma experiência do ensino fundamental. Como é que eu vou falar que eu dou aula de educação, conhecimento, linguagem, psicologia da educação? E eu não sabia do que eu falava ali. E vocês sabem que criança, quando você não consegue muito já responder de bate-pronto, ela já te emenda outra rasteira. Né? Ela falou, eu falei, não, eu sou professor, mas eu trabalho formando outros professores. Ela falou, você é professor de professores? Então você vai saber me responder.
como é que tem que ser a escola para você? Como é que era a escola ideal? E ela me faz a pergunta que, de certa forma, você também traz. E eu falo assim, aí eu percebi que eu já não tinha muito tempo, eu falei, a escola ideal para mim tinha que ter duas coisas. Ela, o que é, então, que eu quero saber? Aí eu falei, primeiramente, a minha escola ideal, ela tinha que ser habitada, praticada, não somente por humanos. E ela arregalou um olho, assim, ficou surpresa. Ela falou assim, como assim? Você vai me dizer que na sua escola teriam alienígenas? Eu achei interessante ela trazer a ideia dos alienígenas. E eu falei, até poderia ser, mas eu nem pensei neles. Eu estou falando que a minha escola tinha que ter árvores, bichos, tinha que ter possibilidades de outras relações, né? De repente, quem sabe um olho d'água, que a gente pudesse mexer com terra, sair um pouco, ver outras coisas, quais são as aprendizagens que a gente pode ter com uma planta, né? Aí ela não se animou muito, né? Ela falou, tá bom. E qual que é a segunda questão que a sua escola tinha que ter? Qual que era a outra coisa que não podia faltar? Eu falei, a minha escola, ninguém seria avaliado pela capacidade de responder, né? Pela capacidade de dizer o que é certo ou o que é errado, mas sim pela capacidade de fazer perguntas. E ela falou, eu adorei essa escola, porque certamente todas as crianças fariam um grande sucesso, porque pergunta a gente sabe fazer muito bem. E essa dimensão de uma escola que é mais que humana, e uma escola que é mobilizada em fazer perguntas, que é isso que as crianças ganhariam um outro protagonismo, talvez até na dimensão de quem ensina, quem aprende. E uma vez eu elaborei isso pensando uma vez que eu estava na FEBEF, né? O campus da FEBEF tem um quintal super bonito e tal, e tem duas entradas. E uma vez eu estou lá, e era uma segunda-feira, uma senhorinha entrou por um portão do campus, foi num pé de boldo, catou umas folhas e ia saindo pelo outro. E eu achei aquilo interessante, eu apertei o passo, né? E arrumei um jeito de fazer uma conversa com ela. E era segunda-feira, eu mandei na maior cara de pau, falei assim, essas folhas são boas para curar a ressaca, né? Aí ela me olhou assim e falou, é bom, mas não é só bom para isso, é bom para mais coisas. Eu falei, aí era a deixa que eu queria. Eu falei, e é bom mais para quê? Aí ela foi saindo, eu fui acompanhando ela na rua. Ela falou, meu filho, isso aqui é bom para muita coisa. E ela, ali, numa coisa de uns 200 metros que a gente andou, ela me ensinou várias coisas sobre o pé de boldo, sobre o que era bom. Ela falou, meu filho, isso é bom para curar insônia, isso é bom para recuperar sonho, olha só, isso é bom para recuperar sonho, isso é bom para o descanso da cabeça, você bota isso na folha na folha do travesseiro que você dorme com a beleza, né? Isso é bom para concentração, que você cheira esse troço, E ali ela foi narrando, e eu falei, o pé de boldo é uma professora, é uma planta professora. A gente tem lá pé de boldo, a gente tem um dendezeiro, a gente tem um pé de acerola, a gente tem um monte de sabiá que entra para comer as frutas, né? A gente tem um quintal, tem minhoca, tem terra, tem um pé de cabaça. Porra, a gente tem uma escola aqui, tem uma biblioteca aqui. Né? Por que a gente não dá aula aqui? Porque para dar aula aqui, a gente tem que aprender. Tu tem que aprender, tu tem que ser estudante do pé de boldo. Tu tem que ser estudante do dendezeiro. Tu tem que ser estudante da sabiá que só vai cantar um horário do dia ali. E por que ela só canta um horário do dia? Qual é o horário que ela canta? Que é o horário que o mosquito vem e ninguém quer ficar. E aí? Como é que é esse troço? Então, quando a Jaqueline fala assim, eu fui estudante do Heitor Lira. Heitor Lira é uma escola fantástica no Rio de Janeiro, de tradição de formação de professores, colada com uma outra escola de mestres, que é o Cacique de Ramos. Está do lado ali. O Heitor Lira é importante para a educação do Rio de Janeiro? Mas o Cacique de Ramos é tão quanto importante, porque formou e forma inúmeros mestres da cultura, da educação, do saber nessa cidade. E aí é a questão seguinte, por que o Heitor Lira não dá aula no Cacique e o Cacique não dá aula no Heitor Lira? Por que não tem o cruzo desse troço? Eu estudei no Carmela Dutra, em Madureira, Jaqueline deu aula lá, você vai ter estudante, você está de cara para a Serrinha, colado com o Cajueiro, com o Morro da Congonha, com o Mercadão de Madureira, com a quadra do Império, com aquele furdunço que é Madureira, e aí você tem um aluno na sua sala de aula que é neto de uma mãe de santo, que é filho de um compositor do Império, que é não sei o quê, e está ali. E você vai falar sobre cultura. Olha só, você vai dar uma aula sobre cultura. Você vai dar uma aula sobre... Porra,
Aí você está ali nesse furdunço de trânsito, como é que você faz isso? Então, tem uma dimensão, Caroline, que eu penso que a escola ela precisa ser tomada por esse chão que é corporal, é corpo. Esse chão da escola é corpo. O chão que sustenta o Heitor Lira é o mesmo chão que sustenta o Cacique de Ramos. E o Cacique de Ramos tem uma tamarizeira que é ritualizada. Então, qual que é a dimensão de ritualização do cotidiano para fazer com que esses corpos tenham uma outra experiência acerca da vida? Essa é a questão que eu penso. Muito bom, gente. É isso, assim, né? A gente fica, eu tô aqui pensando no chá de boldo, no sonho, poder sonhar mais, né? Tomar mais chá de boldo, acho que é importante, né? Agradeço a vocês, né, por se disponibilizarem a estar aqui com a gente. Acho que esse encontro abre caminhos para todos os outros. Então, muito obrigada. A gente vai indo para o encerramento da nossa mesa. E aí peço para vocês, se puderem se despedirem, darem as palavras finais, para depois eu encerrar. Bom, eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade, dizer que espaço leve, né? Eu cheguei aqui um pouco tensa no início, acho que as pessoas perceberam, mas eu saio daqui de uma forma muito tranquila, porque acho que foi uma conversa muito leve, muito bacana. Um prazer conhecer o professor Rufino, que eu não conhecia, um prazer conhecer Caroline, também, que não conhecia. E desejo que nós construamos essas escolas possíveis, né? Porque elas são possíveis, a gente precisa acreditar, precisa transformar e precisa injetar, né, e construir consciência de que é possível. É isso. Muito obrigada e eu queria dizer que a UERJ está aberta, né, daquilo que eu falei da interlocução da UERJ com essa rede, a UERJ está aberta e é só vir, é só entrar em contato, é só dialogar com a gente. Obrigada. Então, eu também queria agradecer, Caroline, dizendo que é uma alegria, eu me sinto muito honrado de poder estabelecer mesmo, de poder me disponibilizar, de estar presente aqui nessa conversa que está direcionada para os profissionais de educação do município do Rio de Janeiro. É uma honra, de verdade. Assim, eu confesso para vocês que às vezes a gente vai estudar, ler um cara que vem da Europa, que não sei o quê, mas onde a gente aprende mesmo é nessa relação de autoconhecimento e de atravessamento de pertenças, de pertencimento no cotidiano. Então, eu aprendo muito com as minhas estudantes, que são majoritariamente mulheres negras, mães professoras na Baixada Fluminense. Recentemente, agora nesse retorno para o presencial, que foi muito emocionante, a gente dando aula e trabalhando um texto do Ailton Krenak e tal, falando sobre essas coisas da colonização, sobre o Brasil profundo, sobre aquilo que a gente conhece, sobre aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente precisa conhecer, aprender. E aí uma estudante virou para mim e falou assim: professor, para mim, tudo que aconteceu, tudo que você está falando aí de Brasil, se deu e se dá aqui em Caxias, aqui em Duque de Caxias. E se dá lá no bairro do São Bento. O bairro de São Bento é famoso, né, lá em Caxias, porque tem um sambaqui, né? Então, tem um histórico de presença indígena, também tem uma questão da presença das populações negras, quilombolas, enfim, e aquilo me emocionou profundamente, né? Agora, quando a Jaqueline fala sobre conhecer os sujeitos, aquilo me emocionou profundamente, porque quando ela traz aquilo, eu tenho o sentimento de encaixe, de que eu estou aprendendo alguma coisa, e de que, por eu estar aprendendo alguma coisa naquele encontro, é muito possivelmente também que elas estejam aprendendo ou reposicionando coisas. E aí, talvez, esse seja o grande
achado dessa travessia, né? É isso, talvez a gente precisa incorporar um pouco da mística, né, do Guimarães Rosa, que o importante é a travessia, não é chegar em lugar nenhum, é na travessia que o negócio acontece. Essa travessia, ela está mediada por esse cansaço, por essa dificuldade, por esse estrangulamento, né? Por esse infarto neural que a gente é submetido todo dia, em meio a muita precariedade, mas que, do outro lado, a gente está disputando de maneira miúda e tática a vida. Essa vida que ela floresce quando ela fala, isso que você está falando aí é aqui em Caxias. Para mim, o Brasil começou aqui. Falar que o Brasil começou em Caxias, ela sendo professora, moradora dali, é de uma força muito grande. Então, eu queria fechar minha fala aqui com esse horizonte de que a educação ela é vida, e vida só se manifesta num corpo. Um corpo livre, que baila, que performa, que brinca, que joga, que hora vai ter que ir para a guerra, dar as pernadas, correr, né? E a gente precisa usar esses corpos como uma grande instituição da educação. Não é a UERJ, não é a escola, não é não sei o quê, é o corpo. Os nossos corpos são as nossas escolas e estão todas conectadas, estão em confluência. A gente precisa fazer valer isso e conhecer profundamente o que a gente é para projetar aquilo que a gente pode vir a ser. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço a presença de vocês. Está falando de corpo, como o corpo também diz, né? A mão aqui suando no início, agora também. É muito, para mim, né? Enquanto professora da rede, eu sou professora de artes cênicas, é muito bom ouvir vocês. E quando eu soube que eu ia ter a responsabilidade de mediar essa mesa, fui atrás de vocês, mesmo sem ver vocês, sem conhecer vocês próximos. Então, procurei texto, procurei referência. Então, ver vocês falando, conhecer vocês, né, sujeitos, também alimenta a gente para reverberar em outras práticas. Eu tenho certeza que isso também chega para os outros professores da rede, né? É muito bom conhecer o outro. Então é isso, muito obrigada pela participação da mesa de hoje, que compõe a primeira semana de debate sobre o Ensino Fundamental 2. Obrigada também a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de avaliar o nosso encontro. A Escola de Formação Paulo Freire disponibilizou um link para isso. Ele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Só com a avaliação preenchida vai ser possível receber o certificado de participação. Então, é importante que vocês preencham esse link. E é bom lembrar que todas as mesas e as rodas de conversa da semana ficarão depois disponíveis no canal da Multirio no YouTube. Por isso, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações para receber todas as novidades da programação. E amanhã tem mais conversa e reflexão. Não percam! Beijo, tchau!